Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Adiel, da nossa convidada, da nossa amiga, nossa irmã, do seu, o nosso Multiforma Podcast. Muito obrigado, privilégio de estar entrando na sua casa, na sua vida, mais uma vez, como um dos tantos instrumentos de Deus nessa nação, né? Privilégio de fazer parte daquilo que Deus está construindo, né, Adiel? Coisa linda, Tiagão. Benção, meu irmão. Vai, meu irmão. Fala, povo de Deus. Privilégio, mais uma vez, poder estar aqui compartilhando um pouco da história da nossa convidada, usada por Deus demais. Maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar aqui tremendamente. Mais uma vez, né, Tiagão? Tremendamente. Ó, já fui muito ministrado pela vida dela. Desde a primeira vez que eu já a ouvi pregando, né? Deus sempre falou no meu coração. Eu tenho esse privilégio de congregar pertinho dela ali, ó. Então, de vez em quando, ela vai lá na nossa igreja lá. Vamos, glória, né, Eita, maravilha. Ministrar, liberar aquela palavra sobre nossa vida, sobre a nossa igreja. Então, é um prazer muito grande. Mas antes de a gente falar da nossa convidada dessa noite, ou desse dia, não sei quando é que tu tá assistindo, né? A gente tá gravando à noite, mas não sei quando é que tu vai assistir esse episódio. Falar dos nossos parceiros que têm ajudado a gente construir esse projeto, esse propósito, esse ministério de Deus, né? Café de Pote tem sido um parceiro nosso já há algum tempo, desde o ano passado, né, Diel? Tem acreditado nesse projeto, tem cooperado com a gente no Reino de Deus. Esse é o melhor café que você vai conhecer. Dizem que no céu tem uma frase. Como é que é a frase no céu? Se no céu tem café, é café de pote. Aqui você pode estar adquirindo esse produto no Instagram deles, que é @café de pote. Manda um direct pra eles lá que você não vai se arrepender. Dura 3 meses, tá escrito no rótulo aqui no congelador. Dura nada, acaba antes. Já falou que é mentira, porque acaba antes. Acaba né? antes, é muito gostoso. Muito gostoso. Café de pote. Esse friozinho, Tiagão. Meu Deus do céu. Leite quente, cafezinho. Eita, glória. Não tem coisa melhor. Tem vários sabores, se eu não me engano, eu acho que tem 6 ou 7 sabores agora. Cada vez mais os irmãos lá do Café de Pote têm acrescentado qualidade nesse projeto, o ministério deles também. Esse aqui, ó, vai pra nossa convidada, ela vai levar esse aqui, ó, tá bom? Sei, menos importante, não é menos importante, também temos o Doce Alegria, né? Doce Alegria que tem estado desde o primeiro episódio aqui, é a loja mais completa de alimento, bebida e derivados de outras coisas também. Bastante docinho. Bastante docinho, chocolate. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587. Perfeito. Glória a Deus. Correias, bairro Correias. Passa lá, Doce Alegria, que você vai ver que tem um dos melhores preços dessa cidade, com certeza. Fala lá, ó. Ó, acompanhei o Multiforma Podcast. Eles falaram que vocês são excepcionais, são excelentes. Vim conferir. Pode falar lá, que o Adiel garante isso aí. Tu vai ver. Você que tá falando, eu que garanto. Mas é verdade. Eu acredito nos nossos irmãos que estão lá. Amém. Em nome de Jesus. Em toda aquela família do Doce Alegria. Tá bom, meus irmãos? Sem mais delongas, né, Diel? Hoje o Thiago tá empolgado. Tô Gostando de ver, tô feliz. Eu fico feliz quando vejo o Thiago empolgado. Senão que vem coisa boa aí. Olha, eu tô empolgado porque a nossa convidada, ela faz o nosso coração queimar. Não ela, né? Mas aquele que ela carrega no coração dela e na vida dela. Então chama a nossa convidada, então. Vamos apresentar, né? Karina Coelho. Salva de palmas pra ela. Seja bem-vinda. Prazer, minha irmã. Que honra, gente. Eu tô aqui nervosa, Nada. mas muito feliz, muito honrada. E cumprimento de promessa, né? Eu falo que receber uma promessa é bom, mas viver ela é melhor ainda, né? Oxi. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando. Não sempre de costume, mãe, um abraço. Isso aí, pode mandar alô pra todo mundo. Ai, pra minha igreja, pra minha mãe, pros meus irmãos, gente, muito feliz. Muito obrigada, pastor, muito obrigada. Pastor também, né? Estamos profetizando. Ele falou que está numa mesa profética. Pastor Adiel. Pastor Adiel, muito obrigada, uma honra, né? Estar aqui nessa mesa tão ungida e tão abençoada. Amém. O privilégio realmente é nosso. A gente costuma sempre orar quando a gente vai trazer as pessoas aqui. Então tu pode ter certeza, isso não é demagogia, que todo mundo que a gente traz, né, Diel? A gente tem o hábito de orar para Deus dar uma direção, né? Que não seja a nossa vontade, mas seja a vontade de Deus. Exatamente. Já teve pessoas que passou por essa mesa aqui que lá no início desse projeto a gente, vamos chamar o fulano, e só veio esse ano. Verdade. Um ano depois, sabe? Meu Deus. Porque Deus tinha preparado esse tempo, sabe? Isso é tão sério, porque
porque quando nós começamos o programa, nós tínhamos um convidado já em mente, por ser amigo pessoal, por já ser apto a falar em televisão e tudo mais. Aí convidamos, gravamos e não foi ao ar. Não deu nada certo. Não foi da vontade de Deus que fosse. Ele veio depois, aí deu tudo certo, porque foi a vontade de Deus. Amém. Que bom que foi no primeiro, né? Que bom que foi no primeiro, né? Bom que foi no primeiro. Que prevaleça a vontade do Pai, né, Tiago? Amém. Mas eu vou orar pro meu Ioar, gente. Amém. Vai, com certeza. Com certeza. Eu quero o meu no sábado. Jesus. Como você disse, esse é um cumprimento de uma promessa. Não só na sua. Não, com certeza. Deus tem muito para falar na sua vida nesse episódio. A gente geralmente, Karina, a gente começa com uma pergunta, é a única pergunta que a gente passa para o nosso convidado antes dele vir. As pessoas, quando a gente convida, elas perguntam assim, mas vai ter algum tema, né, Diel? Vai ter algum script? Não, só tem uma pergunta inicial que é a que a gente faz no início, né? Que como foi o seu encontro com Jesus, né? Como é que é a história, quem era a Karina antes ou depois de Jesus? Se você teve o privilégio de vir de um lar cristão ou não. Conta um pouco pra gente desse encontro seu. Então, antes de eu começar a contar a minha história, eu queria deixar um versículo, né, muito conhecido em Salmos, que resume bem a minha vida, que é o Salmo 124, que eu amo, Salmo 124, que diz que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Eu não vim, né, de um lar cristão. O meu pai e a minha mãe sempre foram pro lado católico, porém só para não dizer que não tinha uma religião, né, aquele católico não praticante. Então eu fui sempre mais pro lado assim do catolicismo, né, de participar de missa, não muito constante, mas era mais o católico, né. O meu pai já veio a falecer, ele tinha um sério problema com a bebida, ele bebia muito, muito. E então, assim, às vezes ele ficava 2 dias fora de casa, sumido. E o meu pai gostava muito de dançar forró. Ele era um forrozeiro, ele amava forró. E eu sabia dançar forró, eu sempre soube dançar forró. E ele, tipo, me levava. Eu, com 13 anos, sempre fui muito grandona. Com 13 anos, eu ia pra bar com ele pra ser o par de dança dele ali, né? Companhia dele. A companhia, porque minha mãe não gostava. Então, a minha adolescência, né, início de adolescência, foi no meio desse ambiente de bebida, de balada, né, ficar até tarde na rua, né, no meio de bebida, cigarro, né, então, assim, eu vim desse lá um pouco conturbado. Graças a Deus, ele nunca deixou faltar nada pra gente em questão de comida, bebida, nada, ele sempre esteve ali presente. Mas era aquele homem que falava assim, vou ali tomar umazinha, e daqui a pouco estava caído pela rua, né? Então, assim, a gente cresceu vendo isso. Você tem irmãos? Tenho, nós somos 4. Tem 2, né, que a gente perdeu. Um a gente perdeu com meningite e o outro a gente perdeu numa enchente. Olha. E agora vivos somos 4. 2 casais, né? Então, 2 meninas e 2 meninos. Éramos 6. Então, desde os 13 anos, você frequentava... Na verdade, do início da minha infância, eu sempre tive isso, né? Porque ele fazia muita festa, casa e tal. Aí, com os 13 anos, ele mesmo abriu essa legalidade de estar me levando para bar, para botequinho, né? E às vezes chegava lá e bebia, e acabava que eu não dançava só com ele, dançava com outros homens. Então, assim, desde os meus 13 anos que eu tenho essa convivência com esses ambientes, né? Beber mesmo, eu comecei a beber com 15 anos de idade, entendeu? Você disse legalidade... Rapidinho, fazer uma pausa nessa tua história aí. Você disse legalidade, você atribui também a isso, a sua história de vida? Sim, porque agora, né, conhecendo a palavra, a gente vê a responsabilidade dos pais, né? Até é bom a gente ressaltar isso, que a vida dos filhos, elas vão ser direcionadas pelos pais. Então, no exato momento que o meu pai abriu, né, essa legalidade, essa brecha, ali foi desencadeando outros abismos para minha vida. Hoje eu entendo isso porque eu entendo a palavra, mas até então eu achava normal. É normal, é um pai que gosta de dançar com a filha, achava até bonito, né? Porque quando a gente ia, eu parecia um troféu para ele. Olha, minha filha dança bem e tal. Então, assim, parecia um troféu. Mas hoje eu vejo o quão isso pesou espiritualmente, sabe? Na minha vida, nas minhas decisões, de não ter um pai que me levasse a conhecer a palavra, né? A gente vê, enquanto o pai é pastor, como é diferente a conduta, como é diferente a direção, né, que o filho toma. Então, assim, por meu pai gostar dessas coisas, eu acabei iniciando a minha juventude por esses lados. Entendi. Entendeu? Você é mais nova dos irmãos? Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos.
Só que minha mãe conta que meu pai queria muito uma menina. Que ele falava muito, eu quero uma menina, eu quero uma menina. E quando ela engravidou de mim, foi a paixão dele, porque ele queria muito uma menina. Então, assim, eu era muito grudada com ele, sabe? Portanto, que eu perdi ele em 2020, nossa, foi um momento muito difícil. Mas a gente sempre foi muito grudado, sabe? Porque ele sempre me amou muito. Foi na pandemia? Por causa da pandemia? Pergunta que eu ia fazer. Então, foi na pandemia, foi 2020. início de 2020, mas Então foi não antes. estava no auge da pandemia. A pandemia foi em fevereiro, Provavelmente, se fosse finalzinho de fevereiro, início de março, eles iam botar Covid, porque ele morreu com insuficiência respiratória. Mas ali eu também vi um cuidado de Deus, né? Porque a gente pôde fazer um enterro digno e tal. Mas se fosse um pouquinho depois, eles iam botar como Covid, com certeza. Entendi. Então, com 13 anos, 15 você começou a beber. Tem um versículo, só me fugiu da mente qual que diz assim, ó, um abismo chama outro abismo. Eu comecei a gostar disso. Com 13 anos eu gostava de ir pra balada e tal, com meu pai. Com 15 eu comecei a ir com as amigas, né? Com minhas primas mais velhas do que eu, uma tinha 19, outra 20. E como eu disse, eu sempre fui muito grandona. Então a gente ia muito pra baile junta. E antigamente, é até engraçado isso aqui, porque antigamente a identidade dava pra tirar foto. Não sei se vocês vão lembrar. Sim. Que dava pra tirar foto. Mas da minha época isso não, Thiago. Isso mais novo. Já falou. Aí elas tiravam, tinha uma prima minha, né, que é a mais velha, ela tirava a foto da identidade dela e botava a minha. Então eu conseguia entrar nos bailes com a identidade falsificada. Então a gente ia muito pra Big House, na época tinha o Bogari, né, que também não é da época de vocês. Monte Líbano, a gente ia muito assim, aí eu já comecei a ir pras baladas mesmo, e tipo assim, meu pai deixava, que eu até achava bonito, né? Aí eu comecei a ir pras baladas. Então assim, é o que eu disse, um abismo vai puxando o outro, e infelizmente vai sendo um abismo pior do que o outro, né? Porque eu falo que se eu tivesse parado só aqui, né? Se eu tivesse encontrado Jesus até aqui, já seria ótimo, porque as experiências não teriam sido tão ruins, né, para mim. Quando eu fui fazer, eu tinha 16 para 17 anos, já adolescente, já querendo, não é mais jovem já, querendo minhas coisinhas, né? Porque assim, o meu pai não deixava faltar, mas o meu pai também não dava regalia, né? A gente tinha assim... 4 filhos também, né? 4 difícil, filhos, né? Então, assim, às vezes, um tênis era que a gente ganhava de doação, né? Às vezes, uma roupa que alguém doou. Então, assim, como jovem, eu não tinha as coisas de jovem. E eu queria muito trabalhar. Eu falava, eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas coisas. Coisa de adolescente mesmo. Sim. Aí eu consegui fazer a cabeça da minha mãe para me estudar à noite. Aí eu falei assim, não, mãe, deixa eu estudar à noite, eu vou trabalhar, eu vou ajudar em casa. E ela deixou, sabe? Ela até foi compreensiva, deixou. Aí eu comecei a estudar ali em frente ao Terminal Correias, no Briozolão. Aí ali foi a queda, gente. Ali foi ladeira abaixo. Ali eu fiz algumas amizades, né? E tinha uma jovem lá, eu não vou citar o nome, né, por ética, mas eu creio que um dia ela ainda vai vir aqui contar o testemunho dela. Amém. E essa jovem, a gente é quase a mesma idade, a gente tem a mesma idade, ela ostentava muito. Às vezes a gente saía assim, tipo assim, era sexta-feira, vamos ali no barzinho tomar uma cerveja. E ela ostentava. Hoje eu pago. E botava rodada de bebida para todo mundo. E cada dia com um tênis novo. E, sabe, ostentando. E aquilo me chamava atenção. Eu ficava assim, eu também quero isso, eu também quero ostentar, né? E eu ficava assim, eu também quero isso. E eu comecei a querer aquilo para mim, sabe? A gente criou uma amizade. E eu falei assim, amiga, a gente ficou muito próximo, eu falei assim, e ela, na época ela estava grávida, eu falei assim, amiga, poxa, tu trabalha com o quê? O que tu faz? Que não sei o quê. Poxa, me ajuda, eu tô querendo arrumar um serviço, ter minhas coisas. Aí ela falou assim, então, eu vou te falar, porque a gente tem uma amizade e tal, eu vou te falar. Eu sou aviãozinho. Aí na época eu não sabia o que era isso. Era o moço, né? Aí eu falei assim, aviãozinho? Como assim? Ela, então, amiga, eu desço pras favelas, eu pego droga, né? Isso há 17 anos atrás, né? Eu pego droga lá e trago pros traficantes aqui. E eles me dão dinheiro só para fazer esse trajeto de ir buscar. E como ela estava grávida e ela ia precisar sair, ela falou assim, então, eu tô para sair, se você quiser eu te encaixo. Então ali eu vi que foi o desastre, sabe? Ali eu vi que foi... Convite do inimigo, né? Do inimigo. Os caminhos, né? Tem caminhos que aos homens parece bom, mas o seu final é caminho de morte. E ali eu falei assim, não, eu quero. E era um dinheiro bom, acho que na época era quase R$300, só para ir lá buscar e trazer.
Só, né? A gente fala assim como Só, fosse misericórdia. só isso. Aí, só que assim, para uma jovem que não tinha nem R$1, nem R$10, Do contexto que você 17 anos atrás era dinheiro. era Hoje, dinheiro, era dinheiro, entendeu? Então, para uma jovem que não tinha isso, né, que R$20 era muito dinheiro, aquilo ali encheu os meus olhos. Eu falei assim, eu quero. Aí ela me levou lá aqui no bairro da Glória. Gente, eu tô falando de 17 anos atrás, tá? Eu gosto de explicar, porque senão daqui a pouco um policial me pega. Vamos lá, eu dizendo não, eu tô falando de 17 anos atrás. Então eu gosto muito de explicar sobre isso. Então ali eu comecei a fazer isso. Eu ia, trazia para eles e eles me davam a minha porcentagem. Só que como é uma coisa que vendia muitas vezes, eu ia 2 vezes na semana. Então você vê, né? Já é quase R$500 por semana. Aí você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? 17. Aí era 16, né? Tipo assim, o meu aniversário é em maio, né? Foi finalzinho de outubro para início de 2009, 2008 mais ou menos. De 2007 a 2008. Eu tinha para 16 para 17 anos. Aí eu comecei, né, a fazer isso, aí eu fiquei um tempinho. Aí os meus olhos, entrou a ambição no meu coração. Porque eu tinha noção da gravidade daquilo. Eu tinha noção que eu poderia ser pega a qualquer momento, que era a minha vida, que era a minha cara, eu sabia disso. Aí eu falo que esse pensamento foi muito demoníaco mesmo, foi muito diabólico. O diabo soprou assim no meu ouvido, ele sopra tão sutil que a gente pensa que é a voz da nossa cabeça, né? O diabo soprou assim, se tu faz pra eles, por que tu não faz pra você? Se tu não vai lá buscar pra eles, por que você não busca pra você? E aí foi aí que eu fiz. Eu desci, peguei uma remessa. Carga. Peguei uma carga e comecei a vender. Que aí eu comecei no loteamento Samambaia, né? Que até então não tinha. Você é nascida e criada lá? Eu sou nascida e criada no loteamento. Meu pai, Zé Baixinho, não sei se você conheceu, né? Famoso. O meu pai, a gente é nascido e criado lá. Aí o diabo soprou isso na minha mente e eu pensei, é verdade, porque se eu, né, corro risco pelos outros, por que não fazer por mim? Se eu ganho R$300, eu posso ganhar muito mais, né? Então foi aí que eu comecei a me envolver ainda mais nessa situação. Entendi. O problema dessa vida ilícita, né, que ela traz o dinheiro vem muito rápido, né? Muito, muito. Vem muito fácil, né? E isso aí atrai muito os jovens, né? Por exemplo, ela falou que não tinha nada, queria ter as coisinhas dela, uma facilidade dessa. Isso até hoje acontece muito. Muito, muito. Porque atrai muito fácil o jovem. Não, tu só vai ali, porque, como você falou, o diabo ele é sutil. Ele fala macio no ouvido, não, vai lá só pegar, vir de boa. Aí você faz a primeira, deu certo, faz a segunda, faz a terceira. E nisso você vai, como você falou, um abismo é pior do que o outro, vai um pior que o outro. Você é tão doido, né, que nessa semana que a gente tá gravando, né, um cantor de trap foi solto, né, Misericórdia, nem fala. movimentou várias juventudes de comunidades, enfim, não quero nem entrar nesse critério não, mas eu acho que muitos estavam lá justamente por isso, porque o tem como herói, porque olham pra ele, né, alguém que saiu ali do meio e prosperou. Materialmente ele prosperou, até tirou as aspas do prosperou aqui, materialmente, agora espiritualmente é outro assunto. Mas o que eu tô querendo dizer é sobre isso, né? Se jovem da comunidade olha para ele e fala assim, poxa, se ele fala desse jeito, eu posso continuar sendo o que eu sou, vivendo nesse ambiente que eu vou prosperar também. Talvez é o que você olhando para sua realidade de onde você veio, não tinha nada. Tinha o básico, né? Sim. Viu essa possibilidade, né? Sim. E assim, na minha época, não que eu seja muito velha, né, gente? Dá pra ver que eu sou nova. Mas não tinha tanta Instagram. Na época tinha Facebook, mas não era tanto usado. Tava começando, nem o WhatsApp tinha, porque se eu não me engano, o WhatsApp foi em 2012. Nem o WhatsApp. Então, assim, esse lado ruim já tinha muito. Agora imagina agora com essa influência toda. Porque esse rapaz que você acabou de falar, ele é uma influência. Sim. Imagina as pessoas olhando, né? Mas é o que eu sempre falo. O caminho parece bom e é bíblico, né? Mas o final é caminho de morte. Se eu pudesse dar um conselho pra Karina lá atrás, 17 anos atrás, eu falava, fica só no forrozinho com teu pai e daí tu pare, em nome de Jesus. Porque é triste, é triste. Não só a questão de você se envolver, porque ali, se o Senhor não te resgatar, é como se você estivesse numa teia de aranha, porque você fica muito entrelaçado.
Você quer... Várias vezes eu quis sair, mas eu não tinha força. Várias vezes eu relutei para não me afundar mais, mas parece que aquilo vai te puxando, sabe? Parece que aquilo vai te sugando. Quantas vezes, assim, pastor, eu chegava em casa e eu tinha bebido a noite toda, eu tinha usado droga a noite toda, eu tava com dinheiro, mas um vazio, sabe? De chorar, de não conseguir dormir, porque, não, sabe? Um vazio que só Deus preenche, né? Só Deus. Então, eu falo que quanto a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que isso aqui não é nada, né? Tudo é Ele que nos preenche, sabe? E aí eu comecei a vender para mim, aí eu, né, comecei a fazer um dinheirinho, aí andava muito eu, a minha irmã e minha prima. E a gente era terrível, né? Que a nossa idade é próxima. Eu e a minha irmã, a gente tem diferença de 1 ano de idade, e a minha prima, se eu não me engano, acho que é uns 3 ou 4 anos. Então, era nós 3. Aí, o nosso apelido no bairro era as Capetinhas. Só pra vocês terem uma noção. Repreendido em nome de Jesus. Nome de Jesus. Aí, começou a andar nós 3. Só eu que descia, elas só me acompanhavam. E, tipo assim, a gente não tinha medo de nada. A gente ia, tipo assim, pros bares de madrugada. A gente andava isso aí sozinha, sem medo, né? Na época também não tinha Uber, mas era muito táxi. E a gente, às vezes, andava a pé, saía do loteamento a pé, andava ali de madrugada. Então, assim, além de eu me envolver, eu acabei envolvendo elas também, né? Acabei envolvendo elas. E ali, quando eu encontrei Jesus... Aliás, ele me encontrou, né? Eu falo que ele que me encontrou. Era aquilo, ou eu seguia, ou eu morria. Por isso que eu li esse salmo. Se não for o Senhor, o inimigo teria me engolido vivo. Porque, assim, não tinha alternativa para mim. E eu sabia disso. Eu olhava para minha situação, eu tive tio do tráfico. Eu até falo que é uma maldição que assolava a minha família. Porque eu tive tio que eu perdi no tráfico. Então, uma vez eu escutei, eu estava num bar que tinha lá no loteamento, e eu bebendo... E aqueles comentários, né? O pessoal falou assim, igual o pai dela, né? Filha de peixe, peixinho é. Aí um outro rapaz falou assim, igual o Ti. Se não for preso, daqui a pouco morre no tráfico também. Então, você vê que tinha palavras de maldição, como a pessoa vê o quê? Essa é a realidade dela. Então, eu falo que eu não tinha opção, sabe? Jesus, ele foi o caminho, a verdade e a vida mesmo pra mim. Porque se não fosse ele, eu não teria nem vida, sabe? E eu sou muito grata, gente. Eu amo falar dele. Aí, o engraçado pelo menos eu ouço, né? Que as pessoas, quando querem sair do tráfico, têm muita dificuldade. Que o próprio pessoal do tráfico não aceita. Mas quando sai para a igreja, para Jesus, eles aceitam. Aceita. Aceita. Jesus é tremendo, né? Aceita. Quando foi em 2008, né? Eu lembro dessa data até hoje. Foi um feriado que teve em novembro. Se eu não me engano, o feriado foi 21 ou 20 de novembro, se eu não me engano. Só que esse feriado seria numa quinta-feira. Aí eu pensei assim, né? O diabo, né? Que é os pensamentos sutil dele. Eu pensei assim, como o feriado ia ser na quinta, eu falei assim, vou pra favela na quarta, subo carregada e eu faço quarta e eu vendo quarta, quinta, sexta, sábado. Dá pra mim estourar um dinheirão. Arrebentar um dinheiro. Dá pra mim arrebentar um dinheiro porque vai ser um feriado prolongado, né? Eu vou trabalhar muito nesse feriado. Aí eu fui. Aí, nesse meio tempo, de eu vivendo nessa vida, a minha tia, que o esposo dela morreu no tráfico, se converteu, porque a gente ficava ali muito na casa dela. Aí o esposo dela morreu, ela ficou meio na bagunça, porque o esposo segurava muito ela. Quando o esposo morreu, ela ficou meio que na bagunça, comprava droga pra gente, que é a mãe da minha prima que andava comigo. Então a gente ficava muito na casa dela. E a casa dela é na beira da rua. Então era mais fácil pra mim guardar as minhas drogas na casa dela, porque era fácil pra mim pegar, porque a minha casa já é um pouco mais no alto, né? Aí nesse meio tempo minha tia se converteu. Aí a minha tia ficava, né? Vamos na igreja, sempre convidando, né? Aquele primeiro amor que evangeliza até o poste, né? Arrasta multidões, né? O primeiro evangeliza amor. até poste. E ela, vamos na igreja, lá, tia, um dia eu vou. E eu falo, cara, minha tia, ela foi muito sábia, porque às vezes ela saía pra igreja e a gente usando droga dentro da casa dela. E ela, tipo assim, em nenhum momento ela proibiu, em nenhum momento, sabe? Ela teve preconceito com a gente, ela sempre deixou. E ela ficava, vamos pra igreja, ó, tia, um dia eu vou. Aí nesse dia eu desci pra favela, cheguei realmente muito carregada.
de droga, né? Aí eu fui em casa, me banho, troquei de roupa e desci. Eu ficava muito aqui no Batata Quente, não sei se vocês já ouviram falar. Eu ficava muito ali no Batata Quente. Aí vendi muito aquela noite. Fiquei a noite toda bebendo, usando droga, com um amigo meu. Aí de manhã, né, a gente parou num barzinho que tem na entrada da Glória. E a gente estava ali naquele bar no carro. Aí tava no auge, porque eu sempre gostei muito de louvor. Eu sempre ouvi muito louvor, sempre gostei. Aí tava no auge aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida. E eu gostava de ouvir. E eu passando assim no rádio, caiu nesse louvor, eu fiquei ouvindo. E nisso veio um pessoal, gente, eu não sei quem é o rapaz. Se eu ver hoje, eu não reconheço. Veio um rapaz evangelizando com uma igreja. E eles passaram e me deram esse papel. Me deram um papelzinho de evangelismo. E falaram, e viu, né, que eu tava bêbado, drogado. Falou assim, jovem, vai pra igreja, Deus tem uma obra na tua vida. Aceita Jesus, né? E me evangelizou. Aí eu peguei o papel, guardei com muito carinho e eles saíram. Só que nisso que eles saíram, esse meu amigo também já muito drogado, virou e falou assim, que obra que Deus vai ter na tua vida? Uma drogada, que não sei o que. Ficou meio que zoando, né? Só que aquilo, eu vi que já era uma semente, né? Deus já plantando uma semente. Aquilo mexeu um pouco comigo. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa umas 12:30 na casa da minha tia. Guardei o que tinha que guardar. Ela me deu um prato de comida, eu lembro disso até hoje. Ela me deu um pratinho de comida, ela falou assim, Karina, vamos no culto hoje. Poxa, vai vir um pastor do Rio, a história dele é bonita, que não sei o quê, vamos lá, vamos lá. Aí eu falei assim, tia, eu tava cansada de dar desculpa pra ela. Eu falei assim, tia, cheguei agora, eu tô cansada, eu vou pra casa dormir. Se eu acordar, eu vou. Mas eu sabia que eu não ia acordar, que eu tava muito virada. Se eu acordar, eu vou. Ela, então tá bom, eu vou te esperar. E, gente, ali Deus me acordou. Quando foi 6 horas da tarde, eu acordei e falei assim, eu vou pra igreja com a minha tia. E foi ali, a chave virou pra minha vida. Glória a Deus. A chave virou pra minha vida. Quantos anos você já tava aí? Ali eu tava com 18, né? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Aí foi pro culto. E aceitou Jesus. Aí eu fui no culto e olha como Deus é tremendo, né? Foi no loteamento mesmo? Do pastor Cláudio. Ah, aonde sim. eu congrego hoje. O nosso pastor estava começando o ministério. A igreja era bem pequenininha. A igreja era o bar aonde eu ia com meu pai. Olha, a moça aceitou a Jesus. A dona do bar aceitou a Jesus e deu o espaço para fazer o culto. Então, o culto era ali onde era o bar. Portanto, que era muito engraçado, porque as cadeiras eram as cadeiras do bar mesmo. E eram aquelas cadeiras de lata. Né? Gente, quando o povo caía endemoniado. Barulho. Parecia. Gente, era muito barulho, era muito engraçado. Engraçado entre aspas, né? A gente ri assim, mas a gente sabe como o mundo espiritual é pesado. Aí eu fui, o pastor contou o testemunho, a vida dele muito parecida com a minha, de tráfico, mas ninguém, tipo assim, só minha tia, o pessoal do bairro que me conhecia. Aí ele fez o apelo no final. A igreja é muito pequenininha, tinha pouquinha gente. Aí ele fez o apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Só que eu tinha aquilo pra mim, eu tenho Jesus. Porque quando eu ia pra favela, eu orava, Senhor, me leva, me traz, sabe? Pra mim, no meu coração, eu tinha Jesus, né? Aí eu não me manifestei, fiquei quietinha. Alguém quer aceitar Jesus? Ninguém falou nada, ninguém me apontou. Aí ele apontou o dedo pra mim. Ele apontou o dedo pra mim e falou assim, e você, jovem, é da igreja? Aí eu falei assim, daqui não. Ele, você é de qual igreja? Eu falei assim, eu sou católica. Ele, tu tem que aceitar Jesus. Jesus tem uma grande obra na tua vida. Tu vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. E começou ali a falar tudo que o rapaz falou comigo de manhã. Olha, né? assim. Aquilo ali mexeu muito comigo. E vinha a voz do meu amigo, né? O que Jesus vai ter com você, né? Drogado e tal. Aí ali eu aceitei. E eu falei assim, não, eu aceitei. Foi aquele chororô, aquela coisa linda, né? Ainda mais que o pessoal que conhecia. Aí eu aceitei. Isso na quinta. Só que, gente, eu não conhecia o Deus da provisão. Eu não conhecia o Deus do recurso. E seria muito bom se você aceitasse Jesus aqui, com um estalar de dedo, tudo mudasse na tua casa. Porque tu tinha um padrão de vida igual a ele. Eu tava com uma carga em casa. Aí eu cheguei naquele dia, claro, eu não saí, que foi na quinta. Eu falei assim, não, eu não vou sair hoje, não. Só que na sexta, gente, eu olhava para aquilo, eu ficava assim, é o meu dinheiro, eu vou perder. Aí eu fui, não falei com ninguém, não falei com a minha tia, não falei com a minha irmã, não falei com ninguém. Saí de madrugada para vender. Aí eu fui, já tinha aceitado Jesus, o diabo já sabia, né, que eu tinha feito uma aliança. Aí eu fui, vim pro Batata Quente sozinha, desci o morro ali sozinha, vim pra cá. Aí eu vendi também a noite toda. Quando foi de manhã,
um rapaz até do bairro da Glória mesmo, nesse dia eu até descobri que ele também tá na igreja, pra glória de Deus. A gente discutiu tipo assim, eu enfrentava homem, sabe? Eu batia de frente com o homem, ele querendo que eu vendesse pra ele fiado, que não tinha dinheiro, eu falei que não ia vender, e a gente discutindo, e eu peitando ele, e ali naquele ato de rebeldia, eu dei o dedo no meio pra ele, e ele ficou por conta. Aí ele me jogou no chão e começou a me bater. Aí começou a me bater, aí o dono do bar, ele até já faleceu, ele Jorge, foi... né? O Jorge, um negão, né? Tinha um fuscão azul. Aí ele saiu, segurou ele e falou assim, ó, aqui tu não vai bater nela não, aqui tu não vai fazer nada com ela não. Só que nisso eu saí correndo em direção dessa... Pontezinha? Aquela ponte ali, aquela ponte vermelha que sai ali na Estrada Mineira. Eu vim correndo ali. E eu correndo e ele correndo atrás de mim. Eu falei assim, ele vai me matar, ele vai me pegar e vai me matar. Gente, nesse meio tempo, passou um amigo do meu pai. Viu que eu tava correndo, parou, me botou dentro do carro. Aí ele me botou dentro do carro. Aí eu expliquei ele o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, não, pô, vou te levar embora. Aí ele foi, entrou aqui por Correias e me levou embora. Só que a gente indo, o trajeto, voltando pro loteamento, ele, Karina, sai dessa vida, menina, vai pra igreja, Deus tem uma obra na tua vida. Tipo assim, a terceira pessoa confirmando só naquela semana o que eu já tinha escutado. Aí ali eu comecei a me libertar, sabe? E o meu pastor ficou muito feliz porque eu tinha aceitado Jesus, a minha prima, a minha irmã. E ele falava assim, vocês vão cantar no domingo. A gente cantava nada. Eu falo que ele fazia a gente se sentir a Cassiane. Porque a igreja era pequena, a gente foi as primeiras jovens. Aí ele começava, não, vocês vão cantar. Aí às vezes a gente cantava, ele não estava no culto, quando ele chegava ele fazia a gente cantar de novo. Aí ele começou a envolver a gente. Só que eu tive uma dificuldade de me libertar. Então às vezes eu cantava na igreja e usava droga quando chegava em casa. Eu cantava na igreja, chegava em casa, eu fumava cigarro, bebida, até que eu consegui parar rápido. Aí um dia eu falei com ele, falei assim, pastor, não tem como eu ficar aqui na igreja cantando e fazendo as coisas em casa. Eu vou parar, quando eu parar eu volto. Ele, não, eu quero você aqui. Eu quero você aqui. Canta usando droga, um dia o Espírito Santo vai te incomodar. E foi assim, sabe? Foi assim que o Espírito... Isso é muito doido, né? Porque tem muita gente que exclui. Né? Sabendo do histórico. Claro que a gente sabe, né, que isso não pode ser uma regra, né? Sim, mas, pô, ele conhece a tua história. É uma exceção, né? Ele sabe que talvez seria a única oportunidade que você ia ter. Ele não poderia desperdiçar a sua oportunidade na sua vida, né? E eu vi que ele foi muito sábio, porque se ele falar assim, então tá bom, talvez eu não ia voltar Nunca mais. mais voltar. Não ia voltar mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. E seus pais? Seu pai, por exemplo, nunca... O meu pai, eu não sei se ele não soube ou se ele fingiu que não sabia. Porque o meu pai, como eu disse, ele sempre me amou muito. Né? Eu falo que eu tenho essa facilidade com Deus porque eu tive um paizão que me amou na terra. Então eu tenho uma referência de pai. Então assim, eu não sei se ele não sabia ou se ele fingia que não sabia. Eu creio que do tráfico ele não sabia, né? Talvez ele sabia que eu usava e tal, mas do tráfico eu creio que ele não sabia. Algumas vezes ele me acompanhou nas igrejas, né, para contar meu testemunho, mas eu não ia tão a fundo que eu ficava com medo, que eu não sabia como que ele ia receber aquilo, né? A minha mãe sabia. Aí quando eu descia, eu falava assim, mãe, eu vou descer. Aí eu avisava, a minha mãe sempre soube, né? A minha mãe, ela era aquela mãe que ela queria ter a nossa amizade. Então, ela queria saber o que estava acontecendo, porque se ficasse proibindo, é pior, né? Afasta, não sabe o que está acontecendo. Fica inimigo, né? Fica inimigo, entendeu? Então, minha mãe, assim, às vezes eu saía junto com meu pai de manhã, que às vezes eu descia muito pelo Trel, ou às vezes eu descia pela Novo Rio ali, né? Pelo Bingen. Aí, às vezes, eu saía de manhã com meu pai. E meu pai falava assim, tu vai aonde? Eu falei assim, pai, vou fazer uma entrevista. E não ia nada, né? Eu ia fazer bagunça. Então... Você falou algo que é muito importante enfatizar. Alguns, fazendo um curso Homens ao Máximo, isso foi dito muito lá, né? A nossa intimidade com o nosso pai terreno, se você tem um bom relacionamento com o teu pai, você tem facilidade de ter um bom relacionamento com Deus. Com Deus. Se você não tem um bom relacionamento com o teu pai terreno, você tem dificuldade de ter relacionamento com Deus. Porque você não tem aceitação paterna sua. Você falou algo, quando você falou, né, eu tenho um bom relacionamento com meu pai, tinha um bom relacionamento com Deus. Isso me chamou atenção porque realmente isso aí, quando foi dito, me chamou atenção lá no curso. E eu comecei a analisar, estudar, pensar sobre isso, e é muito sério isso. Muito sério isso. E é interessante a gente trazer esse assunto para a mesa, né? Porque o que é então um relacionamento com Deus?
Porque eu imagino que muitas pessoas podem ouvir a gente falando nesse momento, muitos filhos de pais terrenos, né? Falam, não, eu tenho um relacionamento legal com meu pai. Peça a bênção a ele, Do bom dou dia. bom dia, Um tchau, pai. protocolo, né? A relacionamento é só isso, na sua visão? Hoje você, tendo a revelação de que é filha do Deus Altíssimo, usando essa referência, né? Que a Karina agora é filha do Deus Altíssimo. Se Amém. você pudesse definir o que é relacionamento com o teu pai celestial, o que você diria? Eu vejo amor, né? A Bíblia diz o quê? Que Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que se a gente for infiel, ele não vai ser, porque faz parte do caráter dele, ele permanece fiel a nós. Então, assim, o meu pai, como eu falei no início, meu pai não me dava regalias, meu pai não me dava um tênis da moda, meu pai não comprava as coisas, meu pai não me dava presentes, mas meu pai me dava amor, Ele né? era presente. Ele era presente, ele me amou, ele me mostrava o quão eu era especial. Eu lembro que todas as vezes, portanto que eu morei 4 anos em Rio das Ostras, e quando eu morava lá, eu ligava para ele todo dia eu ligava para ele. E todo final de ligação eu falava assim, pai, eu te amo. Aí ele falava assim, eu te amo muito mais. Aí eu, pai, eu te amo muito mais. Aí um dia, né, a Karina, a filha, que acha que sabe tudo, eu falei assim, hoje eu vou pegar meu pai pelo pé. Aí eu falei assim, pai, como é que o senhor sabe que me ama muito mais se o amor não dá para medir? Como é que o senhor sabe que o senhor me ama muito mais? Como é que o senhor sabe dessa proporção? Aí ele falou assim pra mim, assim, isso mexeu comigo. Ele falou assim, eu te amo muito mais porque antes de você nascer eu já te amava. E eu lembrei do que minha mãe falava comigo, que ele sempre queria a Karina, ele, sabe, ansiava por ter a menina dele. E eu vejo que Deus é assim, ele nos ama muito mais, porque antes da gente amar ele já nos amava. Então, assim, eu tenho um projeto, né, que a gente começou ano passado, que é a conferência Filhas do Rei, né? A gente teve esse ano, teve ano passado, e eu tento trazer isso para as meninas que participam, né? São cerca de 90 mulheres ali participando. Eu orando a Deus, pedindo um tema para essa conferência, Deus me deu Filhas do Rei, e Deus me deu uma placa escrita assim, de todos os títulos que você poderia receber, você recebeu o mais importante, o mais especial, Filha de Deus. Então eu falo isso para as meninas. Você pode ter um título de pastora, você pode ter um título de profeta, de mãe, de filho, de esposa, esposo, mas o principal é filha de Deus. Não se perca em tantos títulos, esqueça o principal, né, que é de filha. E filha, gente, você sabe que filha filho consegue tudo do pai, né? Filho tem um jeitinho de falar com o pai, filho tem um jeito de... Irrita a gente, tem hora, ô Jesus! A gente cede, não tem jeito. Cede. Imagina, né? A Bíblia diz, se vocês são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, né? Então imagina, Deus vendo ali você comportado, né? Você renunciando várias coisas. Só voltando um pouquinho, né? Que a gente falou de renúncia, eu lembrei numa parte do meu testemunho que também foi muito impactante, que aí eu comecei a caminhar, né, com Jesus. Eu aceitei Jesus em novembro de 2008. Dezembro eu passei a minha primeira virada do ano na igreja, lá toda feliz. Eu não tinha nem saia, gente. Minha roupa era tudo curta, short curto. Eu arrumei uma saia emprestada para passar a virada do ano na igreja. Quando foi finalzinho de janeiro, eu comecei a querer trabalhar. Eu falei assim, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Porque até então minha fonte de renda era o tráfico, né? Então eu precisava trabalhar. Aí eu vi um serviço na tribuna, na época tinha aquele serviço da tribuna. Aí eu vi um lá perto da posse, já quase chegando em Areal ali, de recepcionista, de 18 a 25 anos, para trabalhar numa casa de festa. Aí eu fui fazer a entrevista. Aí era quinta, sexta e sábado, só 3 dias. Eu só não lembro o valor, mas era um valorzinho bom para quem não tinha nada. Aí eu pensei assim, bom, eu não vou conseguir estar no culto na quinta, porque o culto era quinta, mas eu vou conseguir estar no domingo. Então eu topei, porque era noite, né? Eu tinha que ficar à noite. Aí eu peguei esse emprego. Aí eu fiquei 2 semanas trabalhando lá, aliás, 3 semanas trabalhando lá. Aí eu só ficava mesmo lá na recepção, anotando a placa dos carros que subia, uma casa grandona, um sítio grandão. E eu ficava ali na recepção. Aí os carros subiam, eu só anotava a placa e o nome já estava na lista, eu só tinha que anotar a placa. Aí eu fiquei ali, fiquei umas 3 semanas. Quando foi na 4ª semana, o dono dessa casa de festa me chamou. E ele falou assim, Karina, a gente precisa conversar com você muito sério. Aí eles me chamaram para uma mesa, o dono e o gerente lá,
Ele falou assim, então, a gente precisa abrir o jogo pra você. Aqui não é uma casa de festa, aqui é um Oxe. prostíbulo. E como você fica lá na recepção, os rapazes que passam se interessaram por você. E eles fizeram propostas para você subir. Então, assim, a minha vida foi cheia de propostas para me tirar do foco. Aí eles falaram assim, então, eu não consigo lembrar quanto que eu ganhava na recepção, só que eu ia ganhar, tipo assim, umas 3 vezes mais, me prostituindo. Aí aquela oferta, assim, foi tão tentadora que eu caí. Aí eu caí, foi finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Aí eu realmente subi, aí eu já comecei a fazer programa e me vender, né? Comecei a beber novamente, não usei droga, mas comecei a beber novamente. Eu já não ia mais para a igreja porque meu pastor era muito profeta e eu sabia que se eu fosse para a igreja, Ele ia revelar. Deus ia revelar para ele o que eu estava fazendo, então eu já não ia mais para a igreja. Não falei nada com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha prima, porque elas continuaram lá na igreja. Aí eu comecei meio que me afastar. Só que Deus, né, tem uma obra na nossa vida, ele tem uma obra muito grande na minha vida. Eu sentia saudade dos cultos, porque eu já tinha pisado no Santo dos Santos, né? Sentia saudade. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou na igreja da minha tia, que é lá no Floresta. Aí eu falei assim, vou na igreja da minha tia, porque lá ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Aí eu fui, gente, chegou lá, Deus usou, sabe, os meninos lá, foi uns 5 jovens, eles oraram por mim, eu manifestei, caí endemoniada, ela manifestei. E depois ali minha tia também conversou comigo, sabe? Falou comigo, para. Porque aí eles revelaram tudo. Que eu tava na prostituição, o espírito de prostituição revelou tudo. Minha tia conversou. Aí eu pedi pra sair, chegou lá também, deu uma confusão lá no prostíbulo. Porque eles tinham combinado o valor comigo, na hora de pagar não quis. Aí deu uma confusão. Aí eu já tava triste com essa situação, já tinha promessa. Eu tava descendo pra trabalhar e eu pegava um ônibus ali na Ponte Branca. Eu tava descendo, gente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, assim, muito forte falando comigo. Eu tava descendo a pé, né? Nisso, o rapaz que me bateu assim que eu aceitei Jesus, um dia depois, ele passou de moto. Nisso que ele passou, ele olhou assim pra trás. Quando ele viu que era eu, ele foi lá na frente, ele tava manobrando. Eu falei assim, cara, ele vai acabar comigo aqui agora, ele vai me matar. Mas na hora, passou meu primo. Meu primo, cara, tá indo pra onde? Eu falei assim, não, me dá uma carona aí, depois a gente conversa. Eu entrei dentro do carro do meu primo e eu passei, conforme eu passei, que o carro passou na frente do rapaz, e ele aquele olhar de fúria, sabe? Deus falou muito forte comigo, lembra da onde eu te tirei e não volta pra lá. Aí eu fui, naquele dia eu nem consegui trabalhar lá, aí a gente teve uma briga também, eu saí. Aí ali eu voltei a caminhar, voltei aqui pra igreja, voltei a caminhar. Passou um tempo, um dos clientes lá entrou e conseguiu me achar aqui. Porque naquela época não tinha WhatsApp, eu não tinha celular, essas coisas. Ele conseguiu me achar aqui no bairro, no loteamento. E ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. E aquele homem criou Fixação. uma fixação por mim. E ele falou assim, não, eu quero você. Só que ele era casado. E ele falou assim comigo assim, eu vou montar uma casa pra você e eu te sustento e você não precisa, você pode seguir tua vida, eu vou te sustentar. Aí me ofereceu muita coisa, sabe? E eu falei assim, não, eu não quero, mas ao mesmo tempo minha carne queria, porque eu ficava focando no dinheiro, né? Sempre foi tudo muito voltado pro dinheiro. E eu fui orar, eu comecei a orar, eu não contei pra ninguém, não contei pro meu pastor, porque eu tinha muita vergonha, sabe? Hoje eu falo assim abertamente que eu sei que muitas vidas vão ser edificadas, mas era uma coisa que eu sentia Você nojo. tá curada. Mais importante, pra poder falar isso tem que estar curado. Se não Curada. tivesse curado, eu não tava falando. Não, e no início assim eu tinha muito nojo, muita vergonha, sabe? Eu me sentia muito suja. Aí eu fui orar e eu orava muito de madrugada e eu falava assim, Senhor, me ajuda a rejeitar, me ajuda a rejeitar. E eu ouvi a voz de Deus assim, pela segunda vez, assim, no meu início da caminhada, né? Deus falou muito forte comigo assim, quanto maior for a tua renúncia, maior vai ser o teu milagre. Eu uso essa frase nas minhas redes sociais, às vezes eu vou ministrar, eu libero isso para a vida de jovens. E ali eu entendi, eu falei assim, bom, eu preciso renunciar para viver o milagre que Deus tem para mim, sabe? E foi aí, até a parte E você sabia, tinha consciência que era só um milagre de Deus mesmo para te tirar dessa vida. Não só tirar, né, também, mas para colocar em outro lugar, né? Em outro lugar. Porque é o que eu falei, seria muito bom se a nossa realidade mudasse.
seria ótimo, né? Aceitou Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Maravilha, né? Tudo mudou, entendeu? Seria muito bom, mas eu continuei vendo meu pai bêbado nas ruas, eu continuei vendo meu pai, né, gastando tudo que tinha com a bebida. Hoje a gente fala, né, lá na comunidade que eu trabalhei durante 6 anos, no finalzinho do ano, eles dão vinho. E eu não aceitava vinho. Eu falava assim, não, eu não vou levar isso pra minha casa. Aí o dono da comunidade até falava assim, mas a Bíblia não condena beber. Ela fala que não pode se embriagar. Eu falei assim, eu não bebo, né, nem porque a Bíblia autoriza, não. Eu tenho nojo de bebida. Eu sei o que a bebida fez na minha família, na minha casa, com meu pai. Então, assim, às vezes meu pai falava assim, vou beber um golinho, e depois a gente tinha que buscar ele na rua, caído, entendeu? Então, assim, a minha realidade não mudou, né? Então, assim, eu fui ali tendo que engatinhar mesmo, né? A caminhada com Jesus, você vai engatinhando, depois andando e vai segura andando, continua andando, segura na mão dele. Mas foi muito assim, muitas propostas, muitas renúncias, né? Hoje aqui o milagre, ó. Ô, glória, ainda bem que eu renunciei. Glória a Deus. Gratidão, pai. E Deus, então, ouviu e respondeu a sua oração, essa oração. Sim, aí eu, assim, profissionalmente, aí eu comecei, aí Deus abriu uma porta, eu comecei a cuidar de uma senhora, né? Eu entrei lá para ficar como cuidadora, até então eu não tinha a enfermagem. Eu entrei lá para ficar de cuidadora, eu tava cobrindo uma técnica, que a técnica tinha saído, eu comecei a trabalhar lá. Aí eu ganhava um dinheirinho bom, um salário bom como técnica. Eu era cuidadora, mas eu já ganhava como técnica. Aí acabou que a moça não voltou. A moça não voltou pro trabalho. Aí as meninas, vamos treinar ela e ela fica no lugar. Porque até então eu ficava com a técnica. Aí a técnica saía pra almoçar e eu ficava com a senhora. Aí elas, vamos treinar. Aí me treinou e eu comecei a trabalhar como técnica sem formação. Aí as meninas, faz o técnico, tu tem potencial, tu já tá na área. Aí eu comecei a fazer o técnico de enfermagem. Aí Deus começou a abrir as portas, sabe? Preparando o caminho, né? Porque, assim, quando a gente não conhece o Deus provedor, a gente se desespera, né? Mas quando a gente vê que Deus provê, a gente consegue descansar. E aí eu comecei a ter experiências com Ele, de provisão. Eu não falava em público, gente. Eu nunca imaginei que eu ia pregar. Nunca. Porque eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, sabe? Muito tímida. E antes de eu me converter, que eu chegava em casa drogada, assim, às vezes custava dormir, eu tinha sonhos. E nos sonhos, eu tinha sonhos que às vezes eu estava um pouquinho mais acima e na minha frente uma multidão. E eu não entendia aquele sonho. E várias vezes eu sonhei, eu em cima, assim, e várias pessoas me ouvindo. Aí, quando eu me converti, eu falei com o meu pastor, eu tinha sonhos assim, o pastor, é porque Deus vai te levar, tu vai pregar a palavra. Eu falei assim, eu? Como? Porque, tipo assim, eu tinha muita vergonha, sabe? Eu era aquela pessoa que se a gente estivesse numa roda de conversa, se eu não tivesse bêbada, eu não falava não, porque eu não gostava de ter atenção pra mim, sabe? Vocês estão assim me olhando, eu tô até vermelha. Não, fica tranquilo. Tem muitas pessoas que usam desse artifício, esse falso artifício, né? Não, eu tenho que beber, eu tenho que cheirar, eu tenho que fumar para eu poder me soltar e ter coragem. Isso aí é a seta que o diabo coloca na cabeça da pessoa, porque você fala pra caramba e fala muito bem, né, Tiagão? Exatamente. Mas aí é Deus, né, que foi moldando. Isso é tão doido, essa questão do complexo de inferioridade, né? Que você vem do ambiente onde você era super amada, né? Super bem recebida pelos seus pais, né? Sim. Então nem sempre esse complexo de inferioridade. Isso acontece, claro que acontece também com homens, né? Mas eu sinto, não sei, você que ministra também para mulheres, tem esse projeto, né? Não sei se você percebe isso também muito em mulheres. Seja palavras contrárias na criação dos pais com elas, e até mesmo os esposos, né? Casam, mas parece que aquele espírito que diminui continua, né? Verdade. Tem encontrado muito isso nas mulheres? Muito. Eu falo que o nosso maior vilão, tem até um louvor que diz, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. E a mulher, né, vale ressaltar, não menosprezando as provações aí dos homens, que a gente sabe que os homens passam uns apertos. Até porque gripe é difícil, né? Gripe mata o homem, né? Mas mulher é muito complexo, né? A mulher tem que vencer. Eu falo que ela tem que ver se é o inimigo, se é Deus ou se é uma TPM, porque é muitos conflitos. E o marido. E o marido também. Então, assim, eu vejo muito que às vezes você vê uma mulher com potencial e ela não consegue se enxergar. Ela mesma, foi o que o nosso pastor disse, ela mesma se abaixa, né? Se diminui, porque ela não consegue enxergar. Eu não me enxergava assim.
Quando o pastor falava, tu vai pregar? Eu falei assim, eu? Como que eu vou pregar? Né? Aí, às vezes, eu tinha uma oportunidade, eu gosto de ressaltar isso, porque olhando assim, parece que foi tudo de repente, né? Foi tudo muito rápido. Não foi. A gente vai completar aí 17 anos de caminhada. Então, assim, eu lembro que no início eu gostava muito de circo de oração. Aí eu ia pro circo de oração da minha igreja, aí a moça falava assim, Karina, traz uma palavra. E eu naquele nervosinho, como é que eu vou levar uma palavra? Eu lembro, gente, que a minha primeira ministração, tem uma amiga minha que se ela ver, ela vai morrer de rir, que ela estava nesse dia. Eu não sabia que tinha várias traduções da Bíblia. Eu não sabia que tinha isso, né? Aí, a minha Bíblia, eu preguei sobre Esther. A minha Bíblia tava Mordecai. E tem tradução que fala Mardoqueu. E eu tava o tempo todo, Mordecai, Mordecai, Mordecai. Daqui a pouco levantou uma moça. Gente, minha primeira ministração, cara. Ela nem pensou nisso. Daqui a pouco ela levantou no meio da igreja. Tipo, não tinha muita gente, porque circo de oração é pouca gente. Mas pra mim já era uma multidão. Pra quem não falava em público. E ela falou assim, tu tá falando errado. Gente, é assim mesmo. Tu tá falando errado. Não é Mordecai, é Mardoqueu. A minha vontade era fazer um buraco e enfiar ali. E eu fui pra casa, eu chorei, eu não quero isso pra minha vida. Só que aquilo que não te mata, te fortalece, né? Então eu passei o quê? Estudar 3 traduções de uma vez só. Que aí eu vejo cada uma. Não, é só falar, mas aqui tá escrito o que eu tô falando. Vou ficar com a minha, né? Nervosismo. Não tem nem argumento, né? Mas a primeira, né? Uhum. É interessante que eu ia te fazer essa pergunta, né? Como é que surgiu esse ministério de pregadora na sua vida, né? Porque até então eu era uma jovem que foi liberta das drogas, Sim. de todos os banquetes que o mundo oferece. Sim. Eu tava até falando isso com... Eu acho que era a pastora lá da minha igreja. Porque a gente voltou o circo de oração lá na igreja. E eu amo, gente. Eu amo porque eu comecei. E é bom a gente voltar ao primeiro amor, né? E o primeiro dia que teve, quando eu tava subindo, que eu cheguei na igreja, tava eu e mais 3 irmãs. E eu lembrei do início. E a moça, a nossa pastora responsável, começou a cantar aquele hino, Foi na Cruz. Ali eu já chorei muito. Eu falei assim, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. E eu fui pra casa pensando nisso. Eu até fiz um story no Instagram falando sobre isso. Eu preciso mostrar para quem me acompanha, para quem me segue, que não desprezar os primeiros começos. Porque talvez quem vai ver a Karina lá numa igreja grande com 300 pessoas vai achar assim, eu nunca vou chegar lá, ou eu nunca vou viver isso, aonde que ela tá? Mas não sabe que foi lá nas consagrações, foi num culto com 3, 4 pessoas. Então, assim, o primeiro começo, né, as pequenas coisas, a gente tem que valorizar, né? A gente tem que aproveitar. Não é porque eu não tô no grande que eu não vou ser fiel no pequeno, no grande. Então, eu comecei nos círculos de oração, culto no lar. Nossa, eu ministrava muito em culto no lar. E ali eu fui criando um amor, né? Pela palavra. Eu tive um pastor que gostava muito da palavra. Foi o que a gente falou no início, que vai muito do pastor. Né? O pastor falava para ler a Bíblia, eu gostava, eu lia. Aí, às vezes, as pessoas falavam assim, no início, né? Brinco é pecado. Aí eu ia na Bíblia, mas por que brinco é pecado? E eu via que não tinha nada a ver com Bíblia, mas era uma religião, né? Uma doutrina, né? Uma doutrina. Então, ali eu comecei a ficar interessada. Aí eu não contava meu testemunho, eu morria de vergonha. Eu me sentia muito suja, muito suja. Então eu não contava. E ali Deus começou a usar profeta para falar de onde Deus me tirou, né, o que Deus fez na minha vida. E Deus começou a usar profeta. E eu lembro que teve um profeta que falou assim comigo mesmo, tu não tinha vergonha de ir para as favelas? Tu não tinha vergonha de se prostituir? Por que tu tem vergonha de falar o que Deus fez na tua vida? Aí uma vez eu estava num congresso na Floriano Peixoto, que até então eu só via homens, né, ministrando. E eu vi uma amigona, hoje é minha amigona, né? No dia, eu nem imaginei que eu ia ter ela por perto. A Patrícia Raibolt, não sei se vocês conhecem, prega muito também. Um dia, se puder trazer ela aqui, traz que a mulher é fera. Eu vi ela pregando, e ela é grandona, assim, igual eu. E aquela mulher pregando com uma ousadia, com uma autoridade. E, sabe, passeando na Bíblia. E eu falei assim, como assim? Mulher também prega? Mulher também prega em congresso? E eu falei assim, eu também quero isso, sabe? E só vinha essa frase, quanto maior renúncia, maior milagre. E ali a gente começou a engatinhar, sabe? Aí foi surgindo os primeiros convites. E pra glória de Deus a gente está aí, exercendo o chamado que o Senhor nos confiou. Glória a Deus. Pra quem achava que não sabia falar no meio do povo, tá vendo? Só queria pregar. De vez em quando, Tiago, o dia outro vai levar a palavra, eu levo só a Bíblia. Tá aqui a palavra do Tiago. Mas nunca aceita o meu convite, graças a ele, né? Tem que ter o primeiro convite, aceitar o primeiro convite, né? Tá vendo? Isso é Difícil. Quem sabe um dia. Vai orando, Tiagão, vai orando. Vamos passar essa unção aí. Amém.
Mas é interessante isso mesmo, né? Eu falo isso muito na nossa igreja, que os dias de hoje, eu não, sem qualquer viés político, sabe? Mas nos dias de hoje, eu acredito muito nas referências nas igrejas. Sim, As pessoas têm que ver pessoas pretas pregando, as sim, pessoas têm que ver pessoas pretas tocando violão, guitarra, sim, orando, sendo usada por Deus, assim como tem que ver mulheres também, sim, né? sim, E ainda, eu acho que eu posso falar, você complementa, né? Eu acho que ainda a igreja é um ambiente muito masculino. sim, sim. Você chegou a enfrentar algum tipo de preconceito por isso? Muito, 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 muito. Só que eu levo um lema comigo, né? Uma das passagens que eu mais amo, que eu mais prego, é da mulher cananeia. E eu falo que aquela mulher gritou, esperneou, expôs a vida dela. Tem um demônio na minha casa. E ela não fez charme, ela não chamou Jesus para particular, ela gritou para todo mundo ouvir. Então eu falo assim, ó, quem não conhece a tua dor não vai entender o teu clamor. Então assim, é muito fácil um pastor me ver pregando, criticar a minha pregação. Já teve pregações da pessoa me chamar e me corrigir por ser Sério? teólogo, né? Ah, segundo a teologia não é assim. Só que eu não tenho só uma teologia, eu tenho uma história com Deus, né? Então, quem não conhece a história da Caia, agora talvez muita gente vai conhecer, porque eu tô falando aqui porque já tem muito tempo que eu não falava sobre o meu testemunho. Então, eu sei de onde ele veio, de onde eu vim, eu sei onde que Jesus foi para me buscar. Então, eu não posso parar por causa de um preconceito, né? Se eu venci a droga, se eu venci a bebida, se eu venci a prostituição, eu vou parar por causa de religioso? Eu vou parar por causa de uma crítica? Então minha fé não é fé, né? Porque que fé é essa que qualquer crítica te paralisa? Eu tenho pra mim, que nem aquela moça lá levantou falando que eu tava falando errado, eu pego a crítica e eu vejo no que eu posso melhorar. Se for uma crítica construtiva. Construtivo. Construtiva, sim. É. Entendeu? A verdade é que tem muita gente criticando que não tá nem no lugar que a gente, Não tá. né? Não tá. Quem é essa pessoa que tá nos criticando? Tem muito Sim, isso, né? sim, sim. A gente vê que eu costumo dizer que é os crentes aposentados, né? Ele fala assim, ah, já vivi tudo isso, ah, no meu Pois início, como eu é. pregava, e parece que se aposentou. Então, ver você rompendo parece que isso incomoda ele, né? Parece assim, ah, chegou ontem, né? Entre aspas, já tá lá, já, né? Como eu creio que muitos vão falar, oh, hoje que ela está na multiforma. Aleluia. Mas eu vejo que é a graça de Deus, sabe? Eu nunca pedi, Senhor, me leva lá. Eu acompanho vocês, sabe? Eu admiro o trabalho de vocês. Mas eu nunca pedi, Senhor, eu quero ser pregadora. Senhor, eu quero ter minha agenda cheia. Não, eu nunca pedi. Foi tudo muito naturalmente, sabe? E é muito gostoso. Porque quando você gera uma expectativa, né? E Deus é especialista em usar aqueles que não quer, né? Parece que Deus fala assim, ah, Ô, tu tá glória aí, correndo? ó. Olha aí, ó. Então eu quero. Recebe aí, recebe aí, recebe ó. aí. Deus é especialista em usar quem quer correr, né? Pois é, né, cara? É. Ele usa os improváveis, ele usa. Usa. Ele faz, tem um jeito todo de Deus pra fazer e pra Ele trabalhar. é Deus, né? Pois é. Ele. O Adiel, ele fica muitas das vezes com esse receio, mas é porque Deus tem uma obra na vida dele. Vai Então, romper em nome de Jesus. vai sim, Vai é. Estamos romper. estudando, estamos capacitando. Quando Isso aí. for a hora, Deus vai. Eu falo que Deus não quer os preparados, Ele quer os disponíveis. Preparado você nunca vai estar. Verdade. Pois Você é. pode ler, você pode jejuar, você pode fazer o que for, que você nunca vai se sentir preparado. Isso é bom. Eu vejo que é bom porque você se torna totalmente dependente dele. Senhor, se o Senhor não falar, eu não posso falar. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Isso é muito bom, muito bom. Por mais que dá um frio na barriga, né? A gente treme. Karina, agora voltando para sua família. E seus irmãos são cristãos? A minha irmã, sim. Ah, como eu disse, né, na nossa família tinha essa maldição hereditária. Depois que eu saí do tráfico, acabou que meu irmão mais velho entrou. Chegou a ficar um tempo preso. Quando meu irmão ficou preso, o meu pai ficou muito depressivo. Acabou se entregando à bebida, acabou bebendo muito mais. E não é culpa do meu irmão, né? Claro. Né, talvez ele vai ver, a gente não tá falando isso. E meu pai acabou vindo a falecer.
Então, os meus dois irmãos não são, a minha irmã é, que a minha irmã, conforme eu comecei a caminhar, minha irmã começou a caminhar comigo. A minha mãe, ela não frequenta mais, né, a católica. Ela, às vezes, vai na evangélica, mas a minha mãe, ela pensa assim, que quem tem que estar na igreja é quem bebe, quem fuma, quem usa droga. Como ela não bebe, não fuma, não usa droga, aí pra Tá ela, bem. tô bem, não preciso. Mas, assim, às vezes ela vai, né, que nem a gente viaja muito junta pra Rio das Ostras, sempre que eu tenho uma agenda pra lá, ela vai comigo. Então ela vai, tira minhas fotos, vira minha fotógrafa, mas ela gosta muito. Ela gosta muito de caminhar. E ela fica muito feliz, né? Ela fica assim, hoje eu falei, mãe, eu vou no podcast. Ela, que é isso? Mas ela fica muito feliz, porque é bom, né? Sim. Porque, que nem lá no loteamento, eu continuo morando lá. Então, a maioria dos meus projetos que eu faço lá. Essa conferência das mulheres eu fiz lá, né? Às vezes a gente tem uma festa no campo também que é feito lá, porque eu falo que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Né? Então, a maioria dos meus projetos eu faço lá. Então, às vezes eu faço um evento na igreja, ela vai, ela gosta, ela participa. Amém. Amém. Um dos nossos propósitos do início desse projeto aqui era a gente trazer também pessoas que não necessariamente fossem pregadores, pastores ou pastoras, missionárias, enfim, mas também trazer homens e mulheres de Deus em vários âmbitos da sociedade. Você hoje é uma mulher bivocacionada, né? É pregadora e recebe oferta. Eu espero que ela receba. Cadê a câmera aqui, ó? Aqui, ó. Espero que você, quando convide um pregador, uma pregadora à sua igreja, oferte na vida do pregador, da pregadora, tá? Que aqueles que acreditam no poder da oferta da semente nunca estipulam valor. É verdade. Mas oferta também é bíblica, amém? Fecha parênteses aqui. Não, Bom, não. dito isso, Karina, você também trabalha na área da técnica de enfermagem, né? Isso. Como é que você consegue, ou como é que é pregar palavras e exercer o ministério do ID também nessa área? Como é que você... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ela tem tudo a ver com enfermagem. Sabia? Ela é forte, grande, né? Precisa, a enfermagem precisa de pessoas fortes. Assim, é uma missão. Há pouco tempo eu tive uma experiência assim não muito boa, né, um pouco dolorosa, que foi a perca de um paciente, né? Eu cuidava eu cuidava dessa criança há 4 anos. Ele faleceu com 9 aninhos e faleceu na minha mão. Meu Deus. E ali foi agora, recente, tem 2 meses. Foi um trauma muito grande porque eu vi ele indo, né? E a gente cria um amor, a gente cria um carinho. Eu pensei que eu não ia nem conseguir voltar mais pra enfermagem, que eu fiquei uns 15 dias, até sem conseguir dormir com aquela imagem dele morto no meu braço. Então, eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, minha irmã até falava assim, porque eu fiquei um pouquinho também desesperada por questão de pagar contas, essas coisas. Aí minha irmã falou assim, cara, tu já parou pra pensar que talvez Deus não te quer mais na enfermagem? E eu não consegui aceitar. Eu falei, Senhor, eu gosto tanto de fazer plantão, eu gosto tanto de cuidar, é uma coisa que eu gosto. Pra mim, sair pra trabalhar não é uma obrigação, eu gosto. E eu vim orando, eu falei assim, Senhor, eu confio em ti, eu vou descansar, eu vou esperar no Senhor. E eu tinha uma viagem para fazer em maio, eu falei assim, eu vou viajar, quando eu voltar, se o Senhor quiser que eu volte para a enfermagem, o Senhor vai abrir uma porta. Passeio de aniversário? Seu Foi. aniversário é em maio? Não veio, foi, viu? não foi bem aniversário, né? Eu recebi um convite para estar pregando lá, eu já aproveitei e descansei. Sério. Aí eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, eu não vou correr mais atrás. O plantão, o paciente vai vir, né? A escala vai vir até a mim. E foi interessante que eu viajei, eu voltei, eu fui na festa do tomate, que foi o Jefferson e Sueli. Tinha uma pastora lá antes e ela tava louvando aquele hino Jeová Jireh. E eu falei de novo, eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus do provedor, não vai faltar, se o Senhor me tirar da enfermagem, eu, né, vou ter mais disponibilidade ainda para tua obra, mas eu vou descansar. Gente, no outro dia, né, o show foi uma quarta, na quinta-feira, eu recebi um telefonema de uma escala. E o mais interessante, né, eu já fiz uns 4 plantões lá, até agora eu não sei quem passou meu telefone para a mãe do paciente. Então, assim, eu vi um propósito de Deus, né? Uma família que já amo, né? O Caio, um príncipe, né? Uma criança especial. E eu falei isso com a minha irmã. Enquanto eu falei com a minha irmã, eu recebi essa proposta. Aí minha irmã, vai, talvez Deus tenha uma obra para fazer lá. Então, eu vou com isso. Todo lugar que eu trabalho, eu falo, Senhor, se o Senhor tiver uma missão comigo aqui, o Senhor vai deixar eu ficar aqui. O primeiro serviço que eu tive, que eu falei com vocês que eu estava fazendo o técnico, que eles me incentivaram para fazer o técnico, o meu patrão era maçônico e ele era muito debochado, ele debochava mesmo de crente, né?
E eu nova convertida, e eu, aquele amor por igreja, né, por Deus. E eu pregava muito pra ele sempre debochando, falando que o mundo veio do Big Bang, essas coisas. Um dia eu pedi ele um adiantamento, gente, eu nem pedi dinheiro, eu pedi ele para adiantar para me pagar a luz lá de casa, e ele falou assim, que Deus é esse que tu serve, que tu não tem dinheiro nem para pagar a luz, assim, né? E eu falava, Senhor, enquanto o Senhor tiver propósito, o Senhor vai me guardar aqui, que não sei o que, quando acabar o Senhor vai me tirar. E um dia eu fui trabalhar, ele passou muito mal. E eu cuidava da esposa dele. Quem era doente era a esposa, não era ele. A esposa era paraplégica. E eu cuidando da esposa dele, ele entrou no quarto, passando muito mal, muito mal. Karina, eu vou morrer. Aí eu levei ele para uma sala, eu vou morrer. E ali eu fiz todos os procedimentos. E ele já, né, e assim, eufórico. E eu já sem saber o que fazer, a gente chamando o SAMU, nada do SAMU chegar. E eu olhei para ele e falei assim, seu Wilson, crê em Deus. Deus pode te tirar dessa. E eu pensei assim, vai me bater, né? Ele vai me bater, porque ele falou que não crê e tal. E para minha surpresa, aquele homem levantou a mão e começou, Jesus, me salva. Jesus me salva, Jesus me salva. E ele ficou falando isso o tempo todo. E ele morreu ali. Ele morreu na sala da casa dele. E ali eu costumo dizer, eu falei assim, gente, eu não sei se foi pro inferno, se foi pro céu, no grande dia eu vou saber. Só que morreu declarando o quê? Jesus salva. Eu creio que ele foi salvo. Eu creio também. Se não foi, teve que confessar, porque a Bíblia diz que toda língua vai confessar. Amém. Né? Nem que seja ali na última hora, vai ter que confessar. E, então, assim, eu vejo que a enfermagem, para mim, quando a minha irmã falou assim, talvez teu tempo acabou, eu vejo que é uma missão mesmo, sabe? Eu fiquei 6 anos na comunidade, foi uma missão estar lá. Estou sentindo muita falta, que eu amo aquele lugar, né? Um lugar com crianças especiais. Tenho experiências tremendas lá, porque Deus me deu uma pregação lá, porque a gente tinha um paciente lá que a mãe tentou abortar ele. A mãe tomou 3 abortivos e não conseguiu abortar ele porque lesionou. Aí ele nasceu, mas ficou com o cérebro todo lesionado. E ela abandonou ele no hospital. Ele tá lá com a gente, né? Aí eu falo que sobre gerar um propósito. Porque tem muita gente que gera, mas não consegue dar continuidade. Deus me deu uma pregação em cima disso. Porque ela ficou grávida, ela sentiu a dor do parto, mas ela não conseguiu dar continuidade naquilo que foi confiado na mão dela. E quantas pessoas não são assim? Até começa, mas não termina. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Pode? Oh, Tá claro. tempo? Eu dá o tempo. A gente faz tempo, né, Thiago? Uma palavra Não vai dessa. aprender nada. Anota aí, esposo. Não, então, eu tenho uma ministração que é sobre Maria e Isabel. Né? Eu prego muito para mulheres sobre ela, que é sobre gerar um propósito. Porque quando você gera um propósito, tem toda uma etapa, né? O Senhor me fez gerar um propósito. Isso aqui a gente está gerando um propósito aqui. Então eu vejo que muita gente começa, e é muito bom você começar. Só que a pessoa não continua, né? Parece que vai perdendo o ânimo, vai desanimando, né? Entra a constância, né? Eu falo muito também sobre isso, sobre constância. Sábado eu preguei sobre esse tema. Porque a constância não é você fazer o que você quer. A constância é você fazer o que tem que ser feito. Você pode perguntar a uma mãe assim, que tem aí um filho adolescente, a dor do parto te incomoda? Não vai incomodar mais. Mas ela está se preocupando com o quê? Com a faculdade, com o trabalho, com a roupa. A mãe aí que o filho tem 1, 2 aninhos, a creche. Por quê? O parto em si já não vai mais incomodar ela. Mas ela tem que sustentar e dar continuidade naquilo que foi gerado. E ministério é isso, você tem que sustentar teu ministério. Você tem que ser responsável o suficiente de saber que aquilo dali para fluir depende de você. Que Deus não vai te obrigar. Deus não me obrigou a estar aqui. Mas eu tenho que sustentar aquilo que Ele confiou na minha mão. Aí eu costumo dizer, né, que gerar não é difícil. Difícil é dar continuidade naquilo que foi gerado. Amém? Meu Deus do céu. Rapaz. Aqui você trabalha de técnica de enfermagem. Em hospital ou em lar? É lá, é uma Em lar? residência. Eu nunca trabalhei no hospital. Nunca trabalhei em hospital? Nunca. Primeiro que eu acho que eu sou muito calminha. Acho que eu não ia conseguir dar vazão a essa correria de hospital. E também por causa da escala, né? Porque o hospital, a maioria é 12 por 36. Então fica muito presa. Porque com 12 por 36, se você não tiver sábado, você tá domingo. E como às vezes tem final de semana que eu viajo pra pregar, eu nunca peguei em hospital. Não sei se mais pra frente, né? Mas no momento eu só trabalho em home care. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o hospital na casa, né? É muito doido isso, né? Porque você contando esse testemunho do seu Wilson, né? Isso.
Lembrei do filme. Vai ser. Existe uma frase que diz que muitas pessoas, o mais próximos que elas vão chegar da Bíblia é através da nossa vida, né? Sim, sim. E ouvindo você falando agora, eu acredito que muitos dos seus pacientes, ou pai dos seus pacientes, esposos, esposas, muitos deles não terão acesso à Bíblia porque eles não Sim, querem, né? Por é. vir de outro contexto, né? E se o seu Wilson clamou a Jesus naquele dia, foi muito pela vida da Karina, tenho certeza. Sim, sim. Glória de Deus, obviamente, mas a Sim. honra tem que honrar a Karina também, Sim. né? A funcionária que você era, mesmo passando dificuldade, você nunca blasfemou o nome do Senhor ali na frente dele. Eu imagino, né? Conhecendo um pouco da tua história, quem você é, onde o Senhor tem te levado, o que ele tem feito na sua vida, dá para ver isso, dá para falar com toda certeza isso. Então acho que esse ministério de técnica de enfermagem também é muito por isso, né? Sim, foi até legal você falar ministério, porque por mais que eu separe, né, a profissional, porque quando eu entro na casa da pessoa, não tá entrando a pastora Karina, tá entrando a técnica Karina, Mas né? tem a oportunidade de ser a pastora Karina lá o dia que eu dentro. fui fazer a ambientação agora no Caio, eu fiz 3 plantões lá, mas eu fui conhecer ele. Aí eu fui, exerci lá, né, tudo que tinha que exercer. Aí eu fui numa quarta, aí na sexta eu assumi a escala. Aí eu fiz o meu primeiro plantão. Aí eu fiz um plantão de 24 horas. Aí à noite eu fui falar, né, com a família. Eu falei assim, ó, qualquer coisa me perdoa, é o primeiro dia, a gente fica um pouco nervosa. Aí o pai dele falou assim comigo assim, não, tia, que ele me chama de tia, né? Ele, não, tia, eu tava até falando com a tia Carla que você transmite uma paz, você é tão tranquila, que mesmo se você ficou nervosa, você não deixa a gente perceber que você tá nervosa. Então, aí você acha que quando ele falou isso, ele falou da técnica, ele já falou da Karina como pessoa com fruto do Espírito. Então, quando você falou ministério, né, da enfermagem, eu vejo como um ministério. Eu vejo realmente como um ministério. Lá na comunidade era interessante, porque eles sempre me respeitaram muito por ser cristão, eu também sempre respeitei muito eles. E foi interessante que um pouquinho antes do meu paciente morrer, ia ter um programa na Canção Nova. E o dono da comunidade perguntou se eu não me importava de participar do programa gravando com o meu paciente. E eu falei assim, não me importo não, por ser uma televisão católica, né? Eu não me importo não. E eu gravei o programa. Aí, quando o meu paciente veio a falecer, eles fizeram uma homenagem, a Canção Nova fez uma homenagem e passou a parte que eu tava gravando com ele. Aí o meu vizinho me viu. Aí o meu vizinho falou assim, Karina, eu vi uma menina igualzinha você na Canção Nova. Mas muito igual. Só que eu falei, não pode ser a Karina, porque a Karina é crente. Como é que a Karina tá na igreja católica? Então, assim, é interessante porque as pessoas querem montar um quadradinho, né? Assim, eu não sei, gente, eu não sei se isso sou eu. Eu sou tão, assim, tão simples com as coisas, que vai fluindo, que eu não consigo ver assim, eu sou crente, eu não vou aparecer lá eu não consigo. Né? Eu sou crente, jamais eu vou entrar numa comunidade católica para trabalhar. Gente, eu trabalhei lá 6 anos, fiz o meu serviço, né? Fui uma funcionária, eu creio que boa, né? E hoje eu volto lá, né? Nesses 2 meses eu já fui lá várias vezes, porque eu não posso afastar as pessoas, fazer com que a minha religião exclua pessoas, porque eu sou santa demais para ficar perto de fulano e ciclano, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim. Entendeu? Entendo e penso que você muitas das vezes deu testemunho sem abrir a sua boca, Sem abrir a boca. sem falar nada, sem Sim, pregar para ninguém. Sim. Né? Poxa, a menina é crente, está aqui com meio da gente, Sim. não fala. O pessoal é taxado como, pô, crente é chato. Sim. Toda hora quer falar de Jesus, Sim. crente é chato. Às vezes você fazendo o teu trabalho com carinho, com atenção, com amor, tá dando um testemunho muito maior se você estivesse pregando, falando, né? Isso é verdade. Isso é legal e ouvir dela, porque eu também sou pentecostal, sabe? Eu acredito muito nos dons, todas as manifestações do Espírito Santo. E ouvindo de você, pentecostal também. Eu nunca te vi pulando no púlpito, não, hein? Mas ouvindo você falando isso é bem legal, porque, infelizmente, nem todo mundo que é pentecostal tem essa visão. Sim. A maioria das pessoas que tem esse pré-conceito, a maioria, não todos, mas são desse ambiente pentecostal, né? Sim. E ouvir uma mulher pentecostal, pastora,
falando sobre essa quebra de religiosidade, de entender doutrinas diferentes, né? E costumes diferentes, e isso não limitar o agir de Deus através da nossa vida, acho que é fundamental, né? Muito, muito. Eu acho que não é nem espiritualmente falando, acho que entra a questão de respeito. Eu preciso respeitar as suas escolhas. Eu falo isso muito, principalmente com os jovens lá da minha casa, né? Sobrinho, né? Alguns jovens que eu conheço, que ainda não é evangélico ou que está vivendo uma vida errada, né? Eu falo assim, se Jesus te respeita, por que que eu não vou te respeitar? Jesus poderia te colocar dentro da igreja. Jesus tem esse poder. Mas ele respeita as suas escolhas. Então, se Jesus respeita as escolhas dele, quem sou eu na fila do pão, né? Para não respeitar, para impor, né? Impor uma religião. Uma amiga entrou em contato comigo e ela falou assim, Karina, me ajuda a fazer um evento no meu bairro. Ela mora na comunidade do Alemão. Ela me ajuda a fazer um evento no meu bairro. A gente vai fazer até mês que vem, em julho. Porque nesse dia eu estava conversando com um rapaz aqui do movimento. Ele falou que sente saudade quando os crentes iam até ele. Olha. Falou que sente saudade. Que ele falou assim, olha, eu sinto saudade quando a gente tinha medo do povo da igreja. Porque a gente sabia que eles iam vir e orar e Deus ia usar. Hoje parece que eles passam pela gente e meio que ignoram a gente. Eu falei assim, não, a gente vai fazer esse evento. Porque a gente precisa trazer isso de volta. Esse amor de eu prego, eu te mostro o caminho, mas eu respeito a tua escolha. É o meu dever como serva de Deus te mostrar o caminho. Agora, se você vai seguir, aí a escolha é sua. Entendeu? Então eu gosto muito de falar sobre isso, sobre Deus respeitar essas escolhas, né? Com as suas palavras você entristeceu meu coração, porque antes de você chegar nós estávamos conversando sobre as igrejas hoje, como que tá as igrejas. Infelizmente as igrejas estão andando vazias, o povo vai na igreja só para receber de Deus, como foi dito aqui, né? Ninguém se capacita, se esforça, só quer ir para receber. E eu vi isso daí, que ó, o pessoal do tráfico tinha medo dos crentes. Hoje não tem mais, porque não tem crente, não vai mais lá. Virou moda, né? Hoje Ser virou crente, moda ser né? crente. Ah, eu sou crente. Qualquer um vai falar que é crente. Virou moda. Não temos o compromisso com Deus, a responsabilidade de realmente ser crente, né? De orar, jejuar, de dobrar o joelho, de pagar o preço. Por isso que nossas igrejas estão andando vazias. Sim. Né? Tiagão comentou sobre o preconceito das mulheres, né? Hoje, se as mulheres não tomar o comando das igrejas, as igrejas vão acabar. É Porque é a mulherada que está mandando nas igrejas. A realidade é essa. Você vai no culto, tem 10 homens, 30 mulheres. O louvor é tudo agudo, não tem grave não mais. Tem mais baixo, né? Você vai na igreja, tem 50 homens, glória a Deus, tem 200 mulheres. Né? Eu sou Isso suspeita aí- em falar. Eu sou meio suspeita. Isso, rapaz, entristeceu meu coração ouvir isso, porque Mas nós somos crentes, né? Isso dói na gente. Mas Sim. entra a questão Dói na do que a gente. gente estava falando sobre a religião. A religião. Porque a religião vai dizer o quê? Ah, não, eu sou muito santa para parar ali e conversar. Só que, poxa, às vezes, é o que você falou, você vai pregar dando bom dia, né? Oi, bom dia. Ah, eu tô bêbado, mas bom dia. Né? Nesse dia eu fui fazer uma entrega que eu vendo roupa, né? Aí eu fui fazer uma entrega ali em Correios. Aí uma moça me pediu, né? Uma moça que moradora de rua, parou, ficou conversando ali comigo, eu dei uma ideia, fiquei conversando ali com ela. Não me identifiquei como crente, mas é só aquilo que ela precisa. Só que tem gente que, tipo, veste, né, como é que eu vou dizer? Uma estola sacerdotal. Não, eu sou muito santo para estar nesse meio. E às vezes é um bom dia, é um boa tarde, Jesus te ama, né? E eu vejo que entra muito essa questão de religião. Porque eu tenho orado muito a isso, sabe, pastor? Sabe? Eu tenho falado com o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho hoje, isso aqui, essa tecnologia é ótimo, é câmera, tudo é muito ótimo, televisão, mas o Evangelho ainda é aquele, o panfleto, Jesus te ama. Eu falo isso, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que um jovem que me siga, vá lá na consagração, lá na minha igreja, e me vê pregando lá também, com a mesma unção, com a mesma autoridade, e entenda que às vezes esse começo é necessário, a simplicidade do Evangelho. Você acha que Jesus, ele teve problema com o pecador? Jesus não tem problema nenhum com o pecador. A maior pedra no sapato de Jesus eram os religiosos. Eram os religiosos. E hoje em dia não é diferente, não. Que o crucificaram, né? Que o fica claro, né? Foram os religiosos que crucificaram Jesus, né? Certa vez um pastor muito sábio
falou comigo assim, Diel, por que que a palavra de Deus é tão atual? Aí eu falei, essa pegadinha é fácil, porque ela se renova todo dia. Aí ele falou, não, porque nós somos os mesmos do pessoal lá de trás. Aí o Tiagão falou isso comigo, eu falei, rapaz. O mesmo pecado que assombrou eles, assombra a gente também, Sombra, né? gente. E os mesmos erros deles, nós cometemos. Cometemos. E a Impressionante. gente esquece, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de contar meu testemunho, eu falo, meu Deus, se não fosse a tua mão, né? Aí a gente volta, a gente entende o quê? Eu tô aqui hoje? Tô. Mas por causa de quê? Por causa da graça, por causa do amor. Não é porque eu fui santa, porque eu fui limpa, porque eu era boa demais. Não. Eu tenho pessoas que iam pra favela comigo, que morreu, né? Eu tinha um rapaz que... Eu não sei se você chegou a conhecer, eu creio que você chegou a conhecer o Maiquinho. Sim. Eu fui muito pra favela com o Maiquinho. Morreu com 2 tiros na cabeça. Eu fumava muita maconha com o Juninho Maconha. Morreu também com tiro na cabeça. E eu tô aqui porque eu sou boa? Não, é a graça de Deus. Então, quando você entende isso, você não fica preso à religião. Né? Você não fica preso à doutrina, a protocolo, à estátua. Ah, não, agora eu sou uma pastora, agora eu tenho que me comportar. Não, eu sou Karina, eu sou aquela que Jesus lavou, remiu com sangue, que vive da graça. Se eu tô aqui é pela graça, se eu tô numa igreja é pela graça. É tudo graça. O crente tem que viver na graça da garça. É. Viver em meia lama sem sujar suas vestes. Ah, eu amo isso. Precisamos realmente Eu disso. amo isso. Porque, infelizmente, nós estamos nos separando. Nós estamos sendo Criando um santo, gueto, né? Estamos sendo santo. Estamos criando a nossa bolha. Fala-se tanto em bolha. Hoje é a bolha disso, bolha daquilo. Estamos criando a nossa bolha. Estamos esquecendo o mundo. E é lá que nós temos que ir lá pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. O culto é pra crente, Pra crente, os congressos são pra São crente. pra crente. Faz apelo, ninguém aceita Jesus, porque todo mundo da igreja. Então, não, todo mundo aceitou, irmão. Ah, beleza, então, obrigado. Só voltando um pouquinho na questão da religiosidade, é muito doido, né? Que vocês estavam falando, eu tava pensando aqui. Vou tomar uma aguinha com o meu jujubinho, fica à vontade de estar aqui, querido. É muito doido isso, que eu tava criando uma cena na minha cabeça, e relembrando outras, né? Como a gente tem dificuldade com a questão da religiosidade. Se hoje a nossa igreja lá, que é na beira da rua, a sua, que é numa comunidade, quando entra um bêbado, por exemplo, muita gente não sabe como agir. Sim. Já E quer botar pra dificuldade fora, lá. né? E quer botar pra fora. Ou quer botar pra fora, ou finge que não tá vendo. E quando, na verdade, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele tá bêbado, é amado por Deus como todos nós. Se começar a gritar, meu querido, fala baixinho. A gente tem que tratar como qualquer outra pessoa, tanto para bem quanto para corrigi-lo. Mas a religiosidade nos impede disso. Se impede. Então a gente não sabe lidar com bêbado, com drogado, com homossexual. A gente, igreja, e aqui eu estou generalizando, e dizem que toda generalização é burra, né? Mas eu vou correr o risco. A gente ainda não sabe lidar com essas pessoas, com essas mazelas da sociedade. Sim. E muito por causa da religiosidade. Sim. E assim, eles mesmos já geram um bloqueio a nosso respeito. Chegou uma sobrinha, né, vamos dizer assim, lá na nossa família, minha sobrinha, que é a Júlia, né, ela é lésbica, e ela falava, né, que as pessoas falavam assim, a tia da Vitória é pastora, ela vai te botar pra correr, que não sei o quê. Então ela ficava assim, gerando um medo de mim. E quando Preconceito. Um preconceito. E quando ela me conheceu, que eu abracei, que eu beijei, que eu amo, né? Ela tá lá no nosso que eu amo ela, Sim. eu respeito as escolhas dela. Ela viu que não era aquilo. Mas ela mesma já foi criando aquela barreira porque as pessoas ouviram ela falar. O dia que eu pedi ela carona, que eu tenho moto, ela tem moto, eu falei assim, Júlia, me leva ali. Ela ficou assim, meu Deus, ela vai andar de moto comigo. Mas é o que eu tô falando, eu levo tão no respeito, sabe? Eu sou muito isso. Se Jesus te respeita, eu também vou te respeitar. Eu também vou te respeitar. E é interessante porque Jesus não podia converter todos os corações, fazer todo mundo, ficar todo mundo de joelho, glória, glória, aleluia. Não podia, ele tem esse poder. Gente, uma palavra dele, o mundo todo se converte. Você já parou pra pensar nisso? E por que ele não faz isso? Seria mais eficiente do que nós pregando o evangelho, né? Sim. Muito mais. Um trovão dele, todo mundo ia cair de joelho. Eu costumo dizer que ele é bom, mas ele é justo. Sim. Ele é bom que ele deixa você tomar suas escolhas.
Mas ele é justo. O que você escolher, você vai ter que pagar por ela. Sim, sim. Eu já costumo dizer que ele não faz isso porque ele não quer um robô. Ele não quer nada mandado, nada automático. Ele quer verdadeiros adoradores, Amém. né? Você vê aquela passagem do jovem rico, ele deixa embora. Me mostra na Bíblia ele indo atrás daquele jovem. Pois é. Me mostra ele batendo na porta dele. E isso aqui, Tiago, é bom falar porque quebra até um fardo que estão querendo colocar na igreja. Ah, eu saí da igreja, a igreja não veio atrás de mim. Ah, eu saí da igreja, ninguém me procura. Gente, quem sabe o caminho, volta. Né? O filho pródigo voltou. O jovem rico, Jesus respeitou e deixou ir. Porque Jesus sabia que era a escolha dele, ele respeitou a escolha. Então Jesus poderia obrigar todo mundo? Poderia, mas ele não quer robô. Imagina que coisa automática seria. Todo mundo de joelho, glória, glória, aleluia. Ele não quer robô, ele quer adorador, né? Glória a Deus. A ovelha, Amém. a ovelha perdida ele só resgatou porque ele se machucou no caminho lá, ó. As pessoas saem bem da igreja e querem ser carregadas no colo, né? E a ovelha não deixou de ser ovelha. Exato. Não deixou, ela continuou com a conduta de ovelha. Ela não voltou porque estava machucada, né? Isso é muito importante ressaltar, que às vezes a pessoa fala, né? Eu não sou defensora de uma religião. Eu sou uma defensora do meu pai. Aí às vezes as pessoas falam assim, porque eu saí pra querer machucar a igreja. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. Mas peraí, tu saiu. E o fogo que ardia no teu coração? E a passagem de Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, às vezes, a pessoa sai, se machuca e ainda quer culpar a igreja, né? Agora, quando a pessoa deixa de ser ovelha, vira bode, aí é diferente. Agora, se tu saiu do rebanho e continuou com conduta de ovelha, aí o pastor vai lá, deixa as 99 e vai atrás de uma. Tiagão, o que bode faz? Dá cabeçada, né? Quando você deixa de ser ovelha, vira bode, vai dar cabeçada no mundo todo aí, ó. Não consegue arrumar nada. É verdade. Exatamente. E hoje não tem desculpa, né? Não tem, não. Hoje em dia tem igreja para todos os tipos. Igrejas cristãs, igrejas sérias. Se você é mais pentecostal, tem várias igrejas pentecostais. Se você é mais tradicional, tem várias igrejas tradicionais. Enfim. Então, o motivo para você não voltar para a igreja não pode ser a igreja A ou a igreja B me feriu. Não, tem outras igrejas. Sim. Mas acaba que as pessoas não assumem. A Diel fala muito isso. Que as pessoas não assumem as suas responsabilidades e querem transferir. Transferir a culpa. Né? Não, foi a pregação, foi a oração, foi o conselho que a pastora Karina me deu. Poxa, ela não respeitou a minha dor, não respeitou a minha história. Sim. Não. É muito mais fácil fazer transferência de culpa. Muito. É. Desde que o mundo é mundo acontece isso, né? Isso. Foi a mulher que tu me deu, né? Então lá começou assim, por aí. Parece que isso tá impregnado em nós, né? Infelizmente. Meu Deus. Minha irmã. Tiagão, eu vou falar como eu falo em todo podcast, né? Se fizer o apelo ao Senhor Jesus de novo, hein? Foi Rapaz, tremendo olha, o podcast. Eu confesso pra vocês que eu ficaria aqui mais umas 3 horas, tá? Agora eu tô É, tá bem. vendo? Você viu como é que passa rápido? Passa É impressionante. rápido, rapaz. Quando começa a relaxar, acaba. A gente só não vai te prender mais, porque você tem um compromisso muito importante hoje, de gravação. Então, a gente já te agradece, né? Esse teu sim aqui pra gente também, mas pro reino de Deus dessa forma. Muito obrigado por você de bate-pronto, aceitou. E o mais importante, cadê? Quando a gente convidou a pastora Karina, eu tenho esse hábito também, sabe? Então, eu acho legal ressaltar isso. Quando a gente convidou a pastora Karina, aí ela visualizou a mensagem, respondeu rápido. Tô na rua, quando chegar em casa eu te respondo. Beleza. Objetivo. Devia estar em cima da moto. Não, tô respondendo. Se na moto respondendo. Não, parou. Mas aí quando ela me respondeu no final da tarde, ela falou assim, pastor, me perdoa pela demora e tal. É que eu fui conversar com a minha pastora para ver se ela me abençoava, se ela me liberava, sabe? Então, eu acho isso muito legal, sabe? Uma pastora, Debaixo da bênção. talvez publicamente, né? Todo amor e carinho à pastora Lúcia, né? Mas publicamente talvez você seja mais conhecido, socialmente falando, do que ela. Sim. Não é verdade? Sim. Mas você, em momento algum, diminuiu a unção que há sobre a vida dela. Sim. Em momento nenhum você deixou de honrar a vida dela por isso, ou por qualquer outro motivo. Então achei legal pra caramba, porque eu, pela misericórdia, também faço muito isso, sabe? Quando eu vou pregar em outras igrejas, eu falo, tô aqui debaixo da bênção da minha pastora. É porque tem gente que fala assim, eu tô na bênção da minha pastora, o pastor nem sabe o que ele lá. Nem sabe por onde anda. Exatamente. Então, É assim, Jesus. a minha pastora,
ela acompanhou, né, a minha trajetória. Ela viu a Karina doidona, a Karina do tráfico, a Karina se convertendo, a Karina voando. E a gente é muito amiga, muito parceira. Ela teve nos piores momentos da minha vida, quando eu perdi meu pai. Eu acho bonito isso na minha pastora, porque eu fui embora para Rio das Ostras, ela sempre esteve ali me acompanhando. Filha, como é que você tá? Então ela é uma mãezona. E quando você me falou, eu tinha certeza que ela ia me liberar, né? Eu só pedi porque hoje é dia de culto na nossa igreja e eu gosto de estar porque eu trabalho com plantão, então eu perco uma quinta por conta do plantão. Só que é bom ressaltar isso, porque às vezes as pessoas veem assim, tá num monte de igreja, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha cobertura espiritual, eu tenho os meus pastores, não só a pastora Lúcia, como tem o pastor Júlio, que é o vice-presidente, a pastora Patrícia, eu tô sempre assim, debaixo da benção deles, e eu vejo que isso faz muita diferença. Parece que eles te liberam, sabe? É assim, é como se algo tivesse retido, quando eles te abençoam, tudo flui. É muito importante. Até porque a unção que você honra é a unção que você vai carregar, né? Então não adianta as pessoas quererem viver um tipo de cristianismo que não honra, que não respeita. Não respeita, cara. Então eu vejo pastores muitas das vezes falam, não, porque minha igreja ou a igreja tal, ela não honra a minha vida. Poxa, mas tem muita gente cobrando da igreja aquilo que elas nunca foram como igreja, cara. Sim. Sabe, nunca viveram essa honra e querem ter essa honra. Sim. Então é isso, eu só queria abrir esse espaço para honrar a sua vida. Amém. Também, Glória a Deus. A vida da sua pastora e de Amém. toda a igreja, unção e palavra. Glória a Deus. Então, para continuar aqui, queria te agradecer por você ter dito esse sim para nós. Foi de forma foi de extrema importância e relevância e gratificante conhecer a parte do seu testemunho, Amém. Parte da sua história, mas saio daqui ainda mais louvando a Deus pela sua vida, né, Diel? Amém. Antes dela dar uma palavrinha final, né, Thiago? Antes de dar a oportunidade de você Nem falamos isso para ela, Você vai ter a oportunidade de dar uma palavrinha final, mas antes eu vou te agradecer. Quero agradecer pelo seu sim, foi um prazer enorme conhecer um pouco da sua vida, da sua história e ver como Deus trabalhou na sua vida, né? Isso é apaixonante, eu sou apaixonado por Jesus por isso aí. Como ele transformou água em vinho, né? O restante é mais fácil, né? A transformação que ele fez na sua vida. Eu ouvi muito falar de Karina na época que você era maluca do tráfico. Sério? Meu Deus. Karina do loteamento. E hoje eu conheço a Karina pastora. Karina de Jesus. Amém. Fico muito feliz. Obrigado por ter dado essa oportunidade de multiforma conhecer a pastora Karina. Amém. Glória a Deus. Tá bom, querido? Eu que agradeço. Amém. Eu só... Mais um testemunho rápido, né? Eu sei que o tempo já foi. Não, pode falar. Uma das profecias que Deus me fez, e eu lembro disso muito forte, ele falou comigo assim, por onde você passou pecando, eu vou te levar pregando. Aleluia. E no dia 26 de maio, né, que foi meu aniversário, eu recebi um convite para pregar, contar o meu testemunho para jovens no bairro da Glória. E eu já fui assim, várias vezes ali pregar. Mas o que mexeu comigo? Por ser o meu aniversário. E eu vi como um presente de Deus. Porque se ele não tivesse me aceitado, eu nem estaria aqui para contar a história. Então, o Senhor tem permitido isso. Que aonde eu passei pecando, voltar pregando e falando do que Jesus fez na minha vida. Eu falei com um amigo meu na rodoviária de Piabetá, no auge do tráfico, eu falei assim com ele assim, Alessandro, um dia eu ainda vou ser uma das pregadoras mais famosas de Petrópolis. Você ainda vai ouvir falar o meu nome. E ele falou assim comigo assim, tu tem potencial, porque lá em Petrópolis não tem mulher. E hoje, para a glória de Deus, Deus frustrou os meus sonhos. E hoje a Karina está conhecida como pregadora do Evangelho. Então, foi muito além do que eu sonhei. Eu não posso falar, eu sonhei estar aqui. Não, eu nunca sonhei. Isso aqui é muito além dos meus sonhos. Por quê? Quanto maior a renúncia, maior o milagre. A Bíblia diz, quem quiser, né, vir após mim, negue a si mesmo. Então é você negar a tua carne, negar tuas vontades, toma a sua cruz e siga-me. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por essa porta, por esse ministério, por esse chamado que vai edificar muitas vidas, né? Não só por eu estar aqui pregando, mas tantas outras pessoas que passam por aqui. E que Deus honre e abençoe muito mais a vida de vocês, porque a renúncia de vocês é grande, né? Então o milagre vai ser muito maior. Né? E um dia que ele for pregar lá, tu me chama. Pode deixar, te avisarei. Aí eu vou ficar nervoso, mas Chega de ela vai ficar no último banco lá atrás,
Conheço agora. Ih, rapaz. Agora deu ruim. Ela só vai entrar na igreja quando você subir no púlpito. Aí não vai ter como tu fugir. A gente não te falou, a gente geralmente fala isso no início. Você vai ter uma oportunidade no final agora de deixar uma palavra para os nossos telespectadores, Amém. aquilo que tem queimado no seu coração, aquilo que queimou nessa noite no seu coração. Você possa deixar um recado final para eles aí, para abençoar todo mundo que chegou até o final. Amém. Ó, você não foi no culto lá, mas esse culto aqui foi uma benção. Glória a Deus. Tenho certeza que esse fruto vai colher muitos frutos aí, Eu creio em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso tudo, né? Pra você que ficou aí com a gente até no final. Não sei o dia, a hora, o momento que você vai ver isso. E eu, como pessoa que foi alcançada pela graça, não como pastora, não como ministra, mas eu tô falando de uma pessoa sem perspectiva de vida. Uma pessoa que tinha tudo para fracassar. Eu encontrei a fonte, né? Eu encontrei aquele que me deu vida e vida em abundância. Eu vi uma frase essa semana que diz que viver é diferente do que tá vivo. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a pergunta que eu deixo para você é: você está vivendo ou você só está vivo? Mas se você quer viver, viva a vida abundante que Jesus te deu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer por você. Que Deus te abençoe, você, a sua casa e a sua família. E mãe, te amo. E eu não sei pedir costume, gente. Deus é bom demais. É melhor do que receber uma promessa é viver uma promessa. E eu tô vivendo a promessa de Deus. Obrigada, meus pastores. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Coisa linda, Thiago. Aceita Jesus, hein? Em nome de Melhor Jesus. não falar mais nada, Não. para não estragar Vai uma coisa estragar. linda que ela deixou. Glória a Deus. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final aí, tá? Deus te abençoe. Forte abraço. Beijo grande no seu Sábado vai estar no coração. ar, em nome de Jesus, hein? Compartilha Compartilha lá com a galera, com a família, com os amigos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Plugado Filmes, produtora de vídeo.